Vamos ouvir o Sheik antes de mostrar os lances do Palestina e Flamengo? Vamos. Então tá. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do jogo do Fluminense com o Corinthians com a presença do Rodriguinho. Tô feliz porque 3 meses sem jogar, ficando fora de muitos jogos e entendendo perfeitamente a posição do Zé, porque o grupo é qualificado, mas eu continuei ali, quietinho. Fiz nada, só foi um gol, né? Mas podem ter certeza que para mim além da vitória, tem um valor muito especial. Eu realmente confesso que cerca de 3, 4 meses atrás eu estava um pouquinho acima do peso e esses 3 meses eu perdi 7 quilos e me dediquei absurdamente para viver um momento especial como esse. Pô, foi difícil pra caramba, sabe? Foi fogo, vendo todo mundo viajando, trocando de roupa para viajar. E eu ficando no ninho com a molecada treinando sozinha, com um cara, né, que tem um histórico como o meu no futebol. Mas que bom que existem pessoas que me amam muito, que me acompanham, E o Zé também é um cara que no fundo eu sabia que ele ainda acreditava. Eu achei, continua muito bom de entrevista. Mas tem uma mentira aí, né? Que isso? Tem uma mentira. Ele não perdeu 7 quilos. 7 é pra falar que... Esse 7 é... Esse 7 aí é pra falar o número, né? Dizendo que esse 7 é conta de mentiroso? É conta de mentiroso, não é possível. É pra falar que é 7, o 7. É título, 7, tudo é 7. O cheirinho é tudo 7. Aí ele perdeu 7 quilos também. Já teve um internauta aqui notando. Sheik perdeu 7 quilos, fala mais nada, que é o que eles dizem. E continuam falando, né? Essa é a promessa não cumprida do torcedor do Flamengo. Fala mais nada. Claro que fala. Mas um jogador que foi tema do Seleção Sport TV essa semana. Eu mesmo puxei esse assunto do Sheik. Você vê, quando o time está numa fase boa, tecnicamente, né? E o time não está em crise financeira, um jogador de salário alto que fica encostado como o Sheik cai no esquecimento mesmo. Ninguém fala. Porque no time que está em crise, porque está perdendo, ou está em crise financeira, ou o pior de dois mundos, as duas coisas, né? O Sheik pode estar escondido onde ele quiser, que alguém vai falar, mas está o Sheik lá. Ao salário, tá encostado. Não tem dinheiro para pagar jogador, mas paga o Sheik para não jogar, né? Exatamente. Isso ia aparecer. E falando sério, o Zé Ricardo ganhou um jogador, né? Quer dizer... Já tem um agradecimento nominal, né? Na saída do campo. Quer dizer, ele trouxe o cara de volta pro grupo ali, né? Evidente que ele tá lá no fim da fila, né? Tem outros atacantes na frente. Mas se de repente precisar, pô, o Sheik é o cara... É um jogador quando quer jogar, grande, né? É uma alternativa campeonato grande, Isso, né? importante, pô. Eu prefiro, vamos supor, o Sheik como um substituto ali para qualquer eventualidade, do que um Fernandinho, por exemplo. Eu acho mais importante um Sheik do que um Fernandinho. É que o Fernandinho tá dando resultado. Sim, mas de graça a experiência do Sheik, os títulos que ele já conquistou, que ele ajudou os times dele a conquistar, eu acho que ele pode ser um cara decisivo. Olha ele aí, ó. Agora também fica uma situação, né? Anteriormente, ele estava jogando com esses 7 quilos acima do peso, é isso? Não estava jogando, né? Não, sim, mas antes. Eu acho então, que ele foi fazer um trabalho sem estar jogando. É sem estar jogando, é por isso? Mas ele não falou que estava treinando com a garotada? Ele se machucou também, né? Ele não marcava desde março, né? Que ele não marcava. Mas também ele não joga desde quando? Ele não joga também desde... Ele jogou com o Muricy, né? O Muricy ele chegou a jogar. Jogou lá no início do campeonato. No início do campeonato. Então, depois do início do campeonato, ele não jogou mais. Com o Zé Ricardo, eu não sei se ele tinha entrado. Eu não lembro, então acho que os internautas vão ajudar. Daqui a pouco alguém vai... Eu não lembro se ele entrou com o Zé, mas com o Luxemburgo... informação precisa aqui e a nossa equipe também já vai olhar isso. Eu lembro que ele jogou. E muito enquanto isso, a gente debatia desempenhos ruins do Sheik e muito baseado na questão de já joga bem, perto de renovar contrato. Essa é uma crítica que o Sheik recebe demais e muitas vezes acaba fazendo jus a isso. E ontem ganhou uma oportunidade e jogou bem, fez o gol, que é o mais importante, limpou um pouquinho a alma e é uma alternativa interessante para o Zé Ricardo, até pela função que faz, com a competência que faz,
Se ele conseguir jogar nesse mesmo nível, se ele conseguir manter esse nível. Não que o Flamengo precise de muitas alternativas. Tem jogadores muito bons e que estão em excelente fase. O Sheik foi campeão pelo Corinthians, pelo Fluminense e pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Tricampeão brasileiro. Ele já tem por isso que eu falo, a experiência dele. E outra coisa, eu entendo que o Flamengo aí, se não é o favorito, é um dos grandes favoritos da Sul-Americana. E vai ficar brigando pelo título brasileiro até o fim. Pelo menos é uma forma um como o time vai encarar a competição. Vai chegar um certo momento que ele vai ter que... Aí como ele fez escalando o Sheik, colocando de novo o Guerreiro para jogar, para ganhar ritmo e tudo, você pode conciliar com um time competitivo, né? Nesse momento, o Palestino certamente não é um adversário Exatamente. Forte, pode fazer isso também no jogo de volta. De volta. Entendo a empolgação, em alguma medida, do torcedor, por tudo aquilo que representa o Sheik, pelo personagem que é no futebol, mas acho que a gente precisa esperar um pouco, né? Entrou durante a partida, não jogou 90 minutos, muito tempo parado, muito longe ainda do nível de competição de uma reta decisiva de um campeonato equilibradíssimo como o Campeonato Brasileiro. Acho que pode ser útil, mas é melhor se segurar um pouco a empolgação. Nesse ponto, esse aí chama mais atenção. Ó. Guerreiro voltou a ser titular e jogou bem. Brigando o jogo inteiro. Jogou bem. Aquele cara que usa muito bem o corpo. Quase não faz fez um o gol, golaço, mas ajudou. Naquele lance que a gente mostrou. E no gol do Sheik, ele que disputa a bola. Exatamente. Para mim, Ele essa puxa é a notícia a do marcação, jogo né? do Flamengo, Barreto. O Sheik é uma boa história, André. Isso. E a gente não resiste a uma boa história no jornalismo. É uma boa história, Agora, mas ele história não- bacana, o cara ele estava não pode ser encostado, importante, voltou, vocês fez acham o que ele gol. não pode Ele ser dá importante? sempre uma entrevista boa, o que melhora a matéria que a gente faz sobre ele. Mas você Para acha que na contar com o Sul-Americana Sheik ele não no pode fim do ser importante? campeonato? Você acha que ele não pode ser importante na Sul-Americana? Pode, mas acho que nesse sentido que o André está falando, esse jogo não, conta claro, muito mais a claro. história do Guerreiro. Mas, por exemplo, assim, no O jogo de volta... que o Zé ele pode- Ricardo observou mais nesse jogo? não, a ele- atuação do claro, Guerreiro ou o claro. fato de ele pode ou não Até pela contar dúvida esse com o Sheik? Damião, né? Isso, Mas exato, exato. vocês acham que o Guerreiro corria risco de perder a posição pro Damião? Não, ele já tinha perdido, né? Não, ele tinha perdido não, ele já. estava, pelo que ele Tava disse, baleado, ele não baqueado, estava mas- bem fisicamente, eles estavam fazendo um trabalho com ele, por isso que ele estava no banco. Agora, os dois inteiros, eu duvido que o Guerreiro ia ficar no banco do... É que a fase do Guerreiro Damião. também não era boa, né? Não é boa, não Guerreiro é. E oscila o Damião muito em chegou a desempenho, fazer na alguns verdade. bons jogos. Eu acho que não havia nenhuma conclusão muito definitiva Também sobre os acho. dois, não. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que o Guerreiro meia-boca é melhor do que o Você tem Damião. que lembrar também que estamos falando de time de massa. O Damião entrou num momento de muito crescimento do Flamengo. E ele só não está mais firme no time hoje porque ele não fez um gol em cada jogo, por exemplo. Se ele tivesse feito um gol em cada jogo desses que o Flamengo ganhou, Incontestável. Né? hoje era difícil o Guerreiro voltar para o time. O Zé Ricardo ia ter que usar toda a habilidade dele, que ele consegue. O Zé Ricardo tem um jeitinho meio mineirinho, assim, né? Pra mim, Silencioso, devagarzinho, ele vai fazendo o que ele quer, né? O Zé Ricardo faz o que ele quer. A torcida grita, não sei o quê, A ele partida contra o administra. Figueirense, pra mim, marca o Leandro Damião. É aquela partida que você fala tosca. Ademar, ele saiu aplaudido. Claro, pô, o Flamengo tá ganhando, o time tá ali, brigando Então, pelo o Flamengo Ele saiu tá aplaudido. ganhando. Se jogasse Ele você saiu lá, aplaudido. você saía aplaudido Mas não também, é pô. isso, é porque ele tem se esforçado, ele tá, Exatamente, a torcida Por isso que eu vê tô outra falando, se coisa, ele além faz do esforço, parede, ele tivesse feito uns 2 golzinhos nesses jogos que ele disputou aí, a torcida hoje estava abraçada ídolo, com né? ele. E o Guerreiro seria reserva dele? Ia ser, não é que seria reserva, o Zé Ricardo ia ter que usar toda a diplomacia dele para botar o Guerreiro de volta no time. Ia dar trabalho. Não é Olha, fácil. Eu tô falando do mundo real do Sim, futebol. sim, Eu acho que de como as coisas isso são. aí- Eu acho que isso, se isso aí tivesse- está aberto e não é sujeito a trovoadas, é sujeito a gols. Quem entra faz gol fica. Tão simples perfeito, quanto é isso, sabe? E até esse momento, pela partida que o Guerreiro fez ontem, para mim, não havia nenhuma conclusão definitiva. E agora o Zé Ricardo não vai contar com ele para o fim de semana, para enfrentar o Cruzeiro. E ele passa a ser dúvida também para o jogo contra o Palestino na próxima semana. Vocês Então, viram, vai de o Guerreiro. Gabriel veio aqui outro dia. E aí, quem foi que pediu para ele fazer a comparação do Guerreiro com o Damião? Um dos nossos debatedores, um de vocês da imprensa pediu aí para não ele. fui eu, não fui eu. E aí ele não, foi político e tal. Mas né? ele falou. Mas no fim, ele deixou o Guerreiro para falar depois. Não, o Damião tem ajudado muita gente, corre muito, é só elogio. E o Guerreiro? Não, o Guerreiro não, o cara Falou. vem mais. Aí falou da diferença que o Damião joga mais enfiado na área, o Guerreiro vem mais para fazer o pivô e tal. E falou assim: Guerreiro é craque, né? Foi na hora que ele, entendeu? Não, respondeu. Que ele relaxou, que ele desconcentrou um pouco Desarmado, dessa e coisa. soltou, Guerreiro é craque. soltou. Então vocês Guerreiro estão é craque. concordando comigo que pra eles tem dúvida. Pra mim não tem dúvida nenhuma quem joga Guerreiro ou Damião. Não é a questão da dúvida, é a questão do ambiente. É como é que você consegue fazer essa mudança no time de massa. É diferente, você sabe que é diferente. Não, é diferente, mas E sem contar, a qualidade, eu acho que a qualidade
O Zé Ricardo Qualidade é acaba que você tá com fazendo... o time brigando por título. Qual que é a qualidade? Ó, preciso recuperar esse cara fisicamente. Eu entendo que fez isso com o Guerreiro, porque esse aqui é diferente desse. O problema do Eles Guerreiro, não são iguais. O problema do Guerreiro não é só físico. O Guerreiro, quando estava fisicamente bem, ele não estava produzindo. Você consegue listar 3, 5 grandes jogos do Guerreiro no campeonato? na Não, ele temporada? não vinha bem. Não vinha bem o Guerreiro. E outra coisa. Eu não vejo ele jogando mal do jeito que vocês estão falando. Eu acho que taticamente ele é importante pro Flamengo demais, gente. O Guerreiro confunde um pouco a gente, sabe por quê? Porque Muito. taticamente Mas ele ele é confunde muito desde importante. sempre. Ele é centroavante, mas ele não é goleador. Não. Nunca foi. Ele Não faz um foi. gol a cada 3 jogos. Nem Ele no- média na carreira dele. Exatamente. Mas ele ajuda demais, ele atrapalha a defesa. Ele Por não isso que eu é- vou discordar de saco, vocês Já no defesa. sentido enfrentou de... jejuns na Por isso que eu vou discordar de vocês. Eu não vejo 3 jogos ruins do Guerreiro. Então, o Guerreiro não é protagonista, né? Exatamente. Ele é muito útil pro time. Ele Taticamente, ajuda demais. ele é importantíssimo pro Flamengo. Por isso Mas que eu... ele dificilmente não para é o também. protagonista. Exatamente. Assim, o cara que E tem, ganhou o radinho de pilha. Eu nunca pensei que esse dia chegaria, mas eu estou defendendo o Damião. Eu jamais teria contratado o Damião se fosse dirigente do Flamengo. Mas acho que ele foi útil. Não, útil Tem sim. sido útil. Útil sim. Eu tô falando o E seguinte, os olhando dois para aquilo que o juntos. Guerreiro vinha produzindo, eu acho que não é a conclusão definitiva. Acho que no fim das contas, é claro que o Guerreiro é mais jogador que o Damião. Isso acho que é indiscutível. Acho que na opinião da grande maioria de imprensa, torcedor e Guerreiro é tudo mais. craque, né? Mas nesse momento, E acho sem que não há contar, conclusão. sem contar, André, que o Zé Ricardo claramente quer ter elenco. Uhum. Então, acho que ele não está muito interessado E quer- em queimar. Em Exatamente. queimar, não, mas assim. Não, é Guerreiro e mais 10. Ó, Falei que eles iam ajudar. O Sheik entrou contra o Figueirense. Tá lembrando aqui até que ele deu uma virada de bola errada. Mas da No Copa do jogo que o Brasil. Flamengo ganhou. Na Sul-Americana. Ele entrou no fim, na Sul-Americana. Sul-Americana. Entrou no Sul-Americana, fim tinha para ajudar a entrado, eu não segurar o lembrava jogo. disso, não lembrava E deu disso. uma virada de bola errada que quase complica. Essa aí eu Saiu Um no aspecto- contra-ataque do Figueirense. Um aspecto Valeu, interessante galera. com relação a isso do Zé Ricardo, até porque, obviamente, que ele vai querer trabalhar o elenco, ele vai querer proteger algo que, por exemplo, o Tite fazia muito bem no Corinthians. E é uma humildade que cai bem, principalmente no time que está em boa fase. Durante essa partida, o Alan Patrick chegou para ele, isso tem imagens, eu vi até no Globoesporte.com, tem a foto ali, tem o registro do momento em que ele chegou para trocar uma ideia durante o jogo com o Zé e falar, e depois o Zé Ricardo falou em entrevista coletiva, não, eu troquei uma ideia, ele sugeriu que a gente voltasse para o 4-2-3-1, porque eu estava tentando fazer um losango no meio, e aí eles sentiram que não estava dando muito bem, e teve a humildade de ouvir o jogador em campo e fazer essa mudança e fazer essa alteração. É claro, se ele faz isso num time que está mal, a gente já vai virar e falar, treinador sem convicção, um momento vivendo bem. Os jogadores abraçando o treinador. Teve toda a liberdade de ter essa conversa e de fazer essa alteração que acabou resultando numa partida suficiente competente faz isso, do né? Flamengo. Exato. Ele ouve os jogadores, o cara tá em campo, ele quer uma coisa, os caras falam, não tá dando certo isso, vamos mudar?